Pessoal, vamos fazer a correção da sequência 5 do EMAI? Vamos lá? Vocês começaram aí com as atividades envolvendo as medidas de temperatura. E vocês viram aí esse instrumento que é imprescindível para o uso, né, para aferição da temperatura, que é o termômetro. Além desses tipos de termômetro, existe este daqui, ó, o termômetro digital, né? Com certeza, em tempos de pandemia, vocês já foram em algum lugar e já tiveram a temperatura, né, verificada com um termômetro digital. Vamos lá para as perguntas. Ó, A. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? A temperatura do corpo humano é considerada normal entre 36 e 37 graus e meio, né? Graus Celsius. Esse C aqui é de Celsius. B. Quanto dizemos que uma pessoa está com febre? Quando sua temperatura está acima de 37,6 graus Celsius. C. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Em São Sebastião, a temperatura máxima foi de 25 graus Celsius. Vejam aqui que interessante, ó. O estado febril é de 37,6 a 39,5. Depois que passa dos 39,6 graus até 41, é uma febre alta. Mais de 41 graus é o que a gente chama de hipertermia, gravíssimo. Agora, o normal são 36 graus a 37 graus e meio, né? E hipotermia é quando a temperatura do corpo está baixa, né? Abaixo de 35 graus ou menos. Na atividade 5.2, vocês têm aí a observação dos termômetros. Na A, está perguntando assim: o que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? O que significam esses números aqui, ó, que eu estou passando a cor amarela? Significam a temperatura em graus Celsius. Na B, escreva a temperatura indicada em cada termômetro. No A, nós temos 12 graus Celsius, no B, 25 graus Celsius, no C, 34 graus Celsius e no D, 42 graus Celsius. 2. Agora veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? As maiores temperaturas foram registradas no verão, em janeiro, fevereiro e março. As menores temperaturas durante o inverno, né, em junho e julho, né? Vocês podem colocar aí outras observações. Na atividade 5.3, né? Olham lá. Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era 19 graus Celsius. Ao meio-dia já estava 28 graus Celsius. Às 18 horas o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 22 horas o termômetro marcava 20 graus Celsius. Na A, em qual desses horários fez mais calor? Ao meio-dia, porque fez 28 graus Celsius. Na B, em que horário a temperatura foi menor? Às 6 horas, porque foi 19 graus Celsius. Qual a diferença de temperatura entre as 6 horas e as 18 horas? Né? Às 6 horas da manhã foi 19 graus Celsius e às 18 horas 24 graus Celsius. Então a diferença foi de 5 graus Celsius. Na D, entre as 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Né? Às 18 horas estava 24 graus Celsius e às 22, 20 graus Celsius. A temperatura caiu 4 graus Celsius. Na 2, de manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Né? O Pedro, no período da manhã, deverá sair com blusa de frio. Né? Está frio, está 13 graus Celsius.
Ao longo do dia, irá tirar essa blusa e, já que há risco de chuva, levar um guarda-chuvas. Na 3, numa cidade, a temperatura no período da tarde era 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Durante a noite, os termômetros marcaram entre 10 graus Celsius e 27 graus Celsius. Na 1 aqui, vocês vão olhar ali, né, a figura abaixo e analisar. A. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? A previsão do tempo durante o dia. A B. A que período do mês essa previsão se refere? A segunda semana, né? De 6 de março a 10 de março. A C. O que indicam as setas apontadas para cima? A temperatura máxima, ó. Aqui essas setas apontadas para cima são a temperatura máxima. E as setas apontadas para baixo? A temperatura mínima. Na E, nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Foi 16 graus Celsius. Na F, em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Ocorreu na sexta-feira, ó, 32 graus Celsius. E de quanto foi a temperatura? 32 graus Celsius. 2. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo, em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é mais alta e a mais baixa? Né? A média da temperatura no Brasil são 24 graus Celsius. A média da temperatura em São Sebastião são 25 graus Celsius. Então, a temperatura do Brasil ela é mais baixa, né? É um clima tropical. É interessante a gente lembrar que a gente está falando em média, né? De todo o país, a temperatura de todo o país. Na atividade 5.5, num veículo de comunicação, encontramos a seguinte ilustração. A. Quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? A previsão do tempo no período de 9 a 11 de março. A B. Qual foi o período para essa previsão de tempo? Foi durante os dias 9 a 11 de março. Na C. No dia 9 do 3, qual foi a temperatura máxima? Foi de 29 graus Celsius. No dia 10 do 3, qual foi a temperatura mínima? Foi de 19 graus Celsius. E aí, em quais desses dias estavam previstas pancadas de chuva? No sábado, 10 do 3. É isso aí, pessoal. Bons estudos.